Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos entrar em um assunto muito importante, que são os movimentos terrestres. E aí vocês têm que compreender que esse planeta de 4,6 bilhões de anos, ele se formou aí no sistema solar e ele tem toda uma dinâmica própria. E essa dinâmica tem movimentos. E os dois principais movimentos, são vários, tem acho que 15 a 20 movimentos que o planeta Terra faz, mas os que são mais importantes para nós, que são aqueles perceptíveis mesmos, são os movimentos de rotação e o movimento de translação. Um, que é o de rotação, o primeiro, é quando a Terra gira em torno dela mesma. Então, você tem o planeta Terra aqui, bonitinho, e ele vai girando em torno do próprio eixo. E tudo isso tem uma duração, né? Essa duração, de maneira exata, é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Olha aqui, ó. Esse é o tempo exato. Porém, para facilitar, e depois foram criadas formas de mensurar o tempo, de medir o tempo, arredondou-se para 24 horas. Tá? E como que nós conseguimos perceber esse movimento da rotação? Bom, nós temos o fenômeno do dia e da noite. E também o próprio movimento das correntes marinhas. Para nós que não conseguimos enxergar esse movimento das correntes marinhas, o que nós conseguimos perceber é o dia e a noite, certo? Então, ora, quando a face do Sol está batendo numa parte do planeta Terra, ela está iluminada. A outra parte que está virada contra o Sol não vai estar iluminada, ou seja, vai ser noite. A parte com o Sol vai ser dia, a parte que está não virada para o Sol, não iluminada pelo Sol, vai ser noite. O que é importante dentro desse movimento de rotação? Que vai atingir um outro assunto que nós vamos entrar mais para frente, que é o fuso horário. E aí depois as sociedades, né, elas foram criando, as sociedades foram criando formas de medir os horários e hoje nós temos um sistema universal de fuso horários que é assunto para uma outra aula. Perfeito? Primeiro movimento então é o de rotação, quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Perfeito? Muito bem. Aqui nós podemos ver uma ilustração que evidencia essa questão do movimento de rotação. Primeiro, vocês têm que entender que a Terra ela vai girar de oeste para leste. Oeste para leste. Isso significa, nós já vimos lá em orientação espacial com os pontos cardeais, que o Sol ele sempre vai aparecer primeiro aonde? Em leste. E depois vai se pôr em oeste. Então isso significa que o planeta gira de oeste para leste. Se fosse o contrário, o Sol possivelmente fosse nascer de oeste para leste, mas não é o caso, porque quem gira de oeste para leste nesse movimento de rotação é o planeta Terra. E o Sol, então, ele vai aparecer de leste para oeste, perfeito? Então, o movimento de rotação dura o equivalente a 24 horas. Muito bem. Outro movimento importante é o movimento da translação. A translação é quando o planeta Terra gira em torno de um outro astro. E quem é esse astro? Quem é o astro-rei desse sistema, dessa Via Láctea? É o Sol, que é a maior estrela. E aí, então, os planetas do sistema solar vai girar em torno dele. E isso leva um tempo. E cada planeta, de acordo com a distância, nós vamos ver uma ilustração daqui a pouco, tem o seu tempo para girar. Quanto mais perto, mais rápido é a translação. Quanto mais distante, mais tempo demora para fazer essa translação. No caso, nós, planeta Terra aqui, nós somos o terceiro planeta do sistema solar. E a duração em tempos que nós criamos, em dias e horas, equivale a 365 dias e 6 horas. E isso refere-se a um ano terrestre. Um ano terrestre, que é o tempo que o planeta
demora, o planeta Terra demora para girar em torno do Sol, equivale a 365 dias e 6 horas. E nós contamos no nosso calendário que um ano ele dura 365 dias. Mas e essas 6 horas, professor? Essas 6 horas elas vão ser somadas ao longo de 4 anos e, posteriormente, quando elas completarem 4 vezes 6, vai equivaler a 24 horas, dando, então, o surgimento do ano bissexto, 29 de fevereiro. Ou seja, nós completamos as 6 horas que ficaram guardadas, né? 6 horas num ano, 6 horas no outro, 6 horas no outro, 6 horas no outro, 24. Então, quanto tempo acontece os anos bissextos? A cada 4 anos, certo? Quando foi o último? Agora, em 2020. Nós tivemos 29 de fevereiro. Então, somou-se de 2016 até 2020 6 horas de cada ano. E aí, quando completou os 24 horas, nós acrescentamos mais um dia no nosso calendário. E esse dia, então, é o 29 de fevereiro. Ah, por que fevereiro? Porque é o mês mais curto. Né? De todos os meses do calendário do ano, fevereiro é o mais curto, então acrescenta-se em fevereiro. Professor, quando vai ser o próximo ano bissexto? 2024, né? Então só em 2024 nós teremos 29 de fevereiro novamente. Perfeito? Muito bem. Então a translação, diferente da rotação, ela gira em torno do Sol. O planeta Terra girando em torno do Sol de forma elíptica, certo? E ela vai girando. E demora aí 365 dias e 6 horas. Importantíssimo para nós entendermos, associado à inclinação do eixo terrestre, que é de 23 graus e meio, né? Vamos fazer para cá, ó, 23 graus e meio. Então isso faz com que haja, além de nós conseguirmos medir o tempo do planeta Terra em anos, também as estações do ano. Então, um movimento de translação associado à inclinação do eixo terrestre faz com que nós tenhamos estações do ano diferentes nos hemisférios, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. A gente vai ter uma inversão, né? Se é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Se é primavera no hemisfério sul, é outono no hemisfério norte e assim sucessivamente. Sempre vai ser o inverso em relação aos hemisférios. Muito bem. Olha aqui que interessante. Nós temos o exemplo da rotação. O que é a rotação? Desculpa, a translação. A rotação está aqui, é a Terra girando em torno dela mesmo, e a translação está aqui, ó. É o tempo que a Terra gira em torno do Sol, que equivale a 365 dias e 6 horas. Isso é translação, tá? A rotação está aqui, ó, quando ela gira em torno dela mesma, para o planeta, certo? Só o planeta Terra é o bonitão que faz a translação em torno do Sol? Claro que não. Os 8 planetas do Sistema Solar, seja Vênus, seja Mercúrio, seja Júpiter, seja Saturno, eles todos fazem esse movimento de translação em torno do astro-rei do Sol. Perfeito? Vamos ver um exemplo disso? Olha que interessante. O planeta mais próximo do Sol é Mercúrio. E qual é o tempo de translação de Mercúrio em torno do Sol? Quanto tempo ele demora para dar essa volta em torno do Sol? Isso em tempos terrestres, tá, pessoal? São 88 dias, que é o que equivale mais ou menos a 3 meses. Então, Mercúrio, o ano de Mercúrio é praticamente como se durasse 3 meses. Então, o tempo que ele vai girando em torno do Sol, um ano lá em Mercúrio, daria 3 meses, praticamente 90 dias, são 88 dias aqui. Vênus é o segundo planeta, né? 224 dias. Depois nós, 365 dias, e perceba, ó, nós estamos nos afastando do Sol. Então, o movimento de translação dos outros planetas vai ficando maior. Olha aí, Marte, que é nosso vizinho, está 697 dias. E depois Júpiter, olha só, a cada 11,9 anos, praticamente 12 anos, Júpiter demora
para fazer a sua translação em torno do Sol, dar uma volta em torno do Sol. Então, a cada 12 anos, Júpiter faz esse movimento em torno do Sol. Isso no tempo terrestre, tá, gente? No calendário que nós criamos para medir o tempo. Saturno está mais distante ainda. Demora, então, cerca de 29 anos e meio para fazer o giro em torno do Sol. Urano, 84 anos. Praticamente o nosso tempo aqui no planeta Terra, média de expectativa de vida das pessoas aí 75, 80 anos. Se a gente pegar a última volta que o Urano deu, talvez é o tempo que a gente viva aqui no planeta Terra, né? O tempo de um ser humano, mais ou menos, no planeta Terra, equivalente a 75, 80 anos. E Netuno, aí esse demora 164 anos para fazer esse giro em torno do Sol. Bastante diferença, né? Enquanto o nosso ano tem 365 dias, o de Netuno, que é o planeta mais distante do sistema solar, mais distante do Sol, demora 164 anos. Perfeito. Bom, e de acordo com esses movimentos terrestres, quando eu falo lá do movimento de rotação, que é a Terra girando em torno dela mesma, nós temos a questão dos horários do dia e da noite, que vai ficar para uma próxima aula, que é o de fuso horários, tá? Bom, mas o movimento terrestre da translação, que é quando a Terra gira em torno do Sol, ela vai promover um fenômeno associado junto com a inclinação do eixo terrestre, que é dos equinócios e dos solstícios. Bom, o que é isso, professor? Bom, os equinócios é o momento onde nós temos a entrada do outono e da primavera. O que isso significa? Vão ser dias e noites iguais. É quando o Sol está mais próximo do Equador, ele está cortando o Equador ali com a sua iluminação. Isso significa então que quando no hemisfério sul nós entramos no outono, geralmente ali no dia 21, 22 de março, e a primavera no hemisfério norte, também nessa mesma data, esse dia ele vai ter a noite e o dia com a mesma duração, ou seja, 12 horas cada um. Perfeito? Conforme você vai indo em direção no hemisfério sul, que eu determinei como outono, indo em direção ao inverno, as noites vão ficando mais longas e os dias mais curtos. Então, é comum você ter no fim da tarde o dia escurecendo mais cedo do que, por exemplo, na primavera, né? E consequentemente demora um pouquinho mais também para o nascer do sol. Já na primavera, a tendência é que até chegar o verão, os dias vão ficando mais longos e as noites mais curtas. Então, o que começa a acontecer? Começa lá no fim da tarde a escurecer um pouco mais tarde do que no outono e no inverno. Perfeito? Bom, e quando nós entramos nos solstícios? Os solstícios eles são chamados de verão e de inverno. É quando nós entramos no verão e no inverno. O que isso significa? No hemisfério sul, se nós entramos no verão, lá no período de 21, 22 de dezembro, no inverno, o hemisfério norte estará entrando no inverno também nessa data. Qual é a diferença? É que nós vamos ter o maior grau de afastamento do Sol em relação ao Equador. Então, os dias vão ser mais longos no verão e as noites mais longas no inverno. Se eu entrei no verão, significa que eu tenho dias mais longos. Percebam que a noite, lá no fim da tarde, demora mais para escurecer do que no inverno. No inverno escurece muito mais rápido do que no verão. Isso por conta da posição do movimento do Sol em relação à Terra e ao hemisfério. Então lembre-se, sempre os hemisférios são invertidos. Vamos ver uma ilustração disso? Bom, nós temos aqui 23 de setembro e 21 de março. Equinócio de primavera no hemisfério sul e equinócio de outono no hemisfério norte. Isso no dia 23 de setembro. Já no dia 21 de março, nós temos equinócio de outono no hemisfério sul
e o equinócio de primavera no hemisfério norte. O que acontece? Aqui, quando nós temos o equinócio, dia e noite com a mesma duração, certo? E aí depois, devagar, com fração de minutos, nós vamos tendo no equinócio de primavera os dias ficando um pouquinho mais longos e as noites mais curtas. No equinócio de outono, os dias vão ficando mais curtos e as noites um pouquinho mais longas, até chegar nos solstícios de inverno e no solstício de verão. No solstício de verão, então, eu tenho o quê? Eu tenho dia mais longo do que a noite. E no solstício de inverno, eu tenho a noite mais longa do que o dia. Perfeito? Então, esses dois movimentos de translação e de rotação são fundamentais para os fenômenos que acontecem no planeta Terra. O de rotação está relacionado ao dia e à noite e à questão dos horários. O de translação está relacionado às estações do ano. As estações do ano: outono, primavera, verão e inverno. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aí agora num modelo diferente de aula por conta dessa pandemia, mas se tudo der certo, logo estaremos juntos em sala de aula para conversarmos sobre esses temas importantes da geografia. Então fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa e façam direitinho o processo de higienização ali, lavem as mãos, usem máscara se precisar sair de casa, para que essa pandemia passe o mais rápido possível. Um beijo grande do Lovadini e até uma próxima.